domingo, 13 de março, foi um sucesso retumbante. Estimativas informam que mais de 6 milhões de brasileiros e brasileiras foram às ruas. As bandeiras levantadas foram principalmente de apoio ao juiz Sérgio Moro e à Operação Lava Jato, repúdio a Lula, Dilma e o PT e ainda censura a políticos da oposição que tentaram se aproveitar da presença maciça de brasileiros nas ruas. O recado das ruas foi claro: muita coisa precisa mudar no Brasil. Dilma está emparedada. Lula em completo descrédito. Em diversos locais, bonecos ou pessoas caracterizadas como ex-presidente exibiam uniforme listrado de presidiário. Mas não é só isso. O brasileiro foi às ruas principalmente para dizer que está farto de viver em um país que não lhe respeita, que não lhe dá condições de trabalhar e sobreviver com dignidade. Ignorar as ruas pode ser mais do que um grande engano. Pode ser muito perigoso, principalmente para a classe política que está em xeque. E agora, Brasil? O que acontecerá depois de 13 de março? É possível que o Congresso Nacional acelere o processo de impeachment da presidente Dilma. Nesse caso, Michel Temer assume. A simples saída de Dilma do Palácio do Planalto pode dar um choque de credibilidade ao país e poderemos voltar a momentaneamente respirar aliviados. Mas isso não basta. É preciso ter planejamento para fazer as mudanças que o Brasil precisa e humildade por parte dos dirigentes para entender que os políticos podem muito, mas não podem tudo. É óbvio que quando Dilma vier a cair, a militância petista e alguns movimentos radicais irão para as ruas. Pontualmente, haverá confrontos com maior ou menor gravidade. A própria Dilma já se posicionou a favor do radicalismo de esquerda ao não se pronunciar, por exemplo, contra os atos de vandalismo da TV Anhanguera de Goiânia e, poucas horas depois, repudiar a pichação da sede da UNE em São Paulo. A mesma ação recebeu da presidente 2 tratamentos completamente diferentes, tendo em vista exclusivamente quem eram as suas vítimas. Dilma não é presidente do PT e da militância radical apenas. Como ela mesma gosta de falar, foi eleita pelo povo brasileiro. Por que então governa apenas para seus correligionários diretos? Quanto à militância petista e esquerdista radical, é de se perguntar: eles não enxergam o que a cúpula do PT fez com o Brasil? É claro que sim, sabem perfeitamente. Estaria então toda a militância petista, esquerdista, radical mancomunada com as lideranças criminosas que espoliaram o Brasil? Estariam na folha de pagamento da propina milionária? Ocupariam altos cargos e estariam antevendo que teriam de deixar as tetas do governo? É claro que não. A questão é que a militância petista, esquerdista, radical sabe que só chegou ao poder devido à atuação e persistência de Luiz Inácio Lula da Silva. A queda dele e do PT significam a ruína de um sonho de um paraíso esquerdista no Brasil. E isso lhes é intolerável. É possível que Lula, ao chegar ao Planalto pela primeira vez, ainda estivesse imbuído dos mesmos sonhos da militância. Porém, ao longo do caminho, ele se perdeu e se contaminou pelo germe do poder. Deu no que deu, quebrou o Brasil e enriqueceu pessoalmente de forma assombrosa. Alguns antigos companheiros de Lula já acordaram e deixaram as fileiras do PT. Os discursos mais eloquentes contra o Partido dos Trabalhadores vêm justamente de quem convivia diariamente com Lula e viu a sua transformação. O que a militância ainda não entendeu é que o único responsável pela ruína do seu sonho ideológico é justamente a pessoa que eles hoje colocam no altar, acima e à margem da lei, Luiz Inácio Lula da Silva. Admitir um erro dessa magnitude não é fácil e nem agradável. Porém, e agora, Brasil? Voltamos à pergunta do início do 3º parágrafo. O que acontecerá com o nosso país? Recolocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento não será tarefa fácil nem rápida, principalmente com o Congresso fisiológico que nós temos. Faltam-nos também lideranças capazes de tomar medidas impopulares. Gastou-se muito mais do que se podia, e agora é hora de cortar na carne. Sacrifícios terão que ser feitos. Qual liderança existe no Brasil de hoje capaz de tomar medidas impopulares, mas absolutamente necessárias para que consigamos, daqui a alguns anos, estarmos melhor do que estamos hoje? A união nacional será fundamental nos dias que estão por vir. Precisaremos agir com responsabilidade, todos nós, sem exceção.
O exemplo de união pacífica das ruas do último domingo deverá ser duradouro para que os frutos sejam colhidos. O Brasil não precisa do engodo de salvadores da pátria. Precisamos de planejamento de longo prazo, responsabilidade, liderança firme e, principalmente, de bons exemplos. Precisamos olhar para a nossa bandeira e refletir que aquelas 2 palavras que lá estão escritas são muito mais do que um lema, mas um ideal a ser perseguido e finalmente alcançado por todos nós. Ordem e progresso. É disso que o Brasil precisa e é por isso que vale a pena lutar.